Shalom, igreja, shalom, vai tudo bem com você? Hoje nós estamos na nossa quinta aula do nosso jejum e você tem uma história. E eu quero começar antes declarando com você, por fé, aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Você está com a sua Bíblia aí, pegue ela, declare assim comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Diga: neste dia eu serei ensinado pela palavra de Deus e eu confesso corajosamente que a minha mente está alerta e eu nunca mais, diga nunca mais, serei o mesmo, em nome de Jesus. Bom, nós estamos aqui nesses dias de consagração, nesses dias onde o Senhor quer nos levar a ser uma testemunha para a transformação de vidas nesse tempo. Então hoje eu gostaria de compartilhar com você que você tem uma história. Existe uma história por trás de você, aquilo que Deus escolheu para você. Então, a nossa história, ela vai dizer muito daquilo que nós carregamos, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muitas vezes, não foi uma pregação inteira, não foi um livro teológico, mas foi um testemunho de alguém que abriu seus olhos. Lá em Apocalipse 12, verso 11, diz assim: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Ou seja, não é só o sangue do Cordeiro, mas também a palavra do nosso testemunho que derrota o inimigo. Então, hoje, eu quero te mostrar como o seu testemunho é chave para a salvação. E no final nós vamos compartilhar um pouco da minha história. Então, quero trazer para nós aqui, de forma prática, alguns exemplos na palavra de Deus que foram testemunhas de uma história que mudaram vidas, mudaram histórias. A primeira delas está lá em João, capítulo 4, fala de uma mulher samaritana. Uma mulher que havia sido casada por tantas vezes. Uma mulher que era uma escória da sociedade. Uma mulher que se escondia dos outros. Mas um dia Jesus encontra essa mulher no poço. E a vida dessa mulher é transformada. Jesus diz para ela: olha, a água que você está pegando agora, você vai voltar a ter sede, mas a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E ele conta sobre a vida dela e aquilo marca ela, e ela crê que Jesus é o Senhor. O testemunho daquela mulher impactou tanto a vida dela, que marcou uma cidade inteira. Aquela mulher, ela mudou a história da sua casa, mas mudou a história da casa da sua cidade. Sabe, a Bíblia diz que por causa do testemunho dela, muitos vieram a crer no Senhor Jesus. O seu testemunho tem o poder de impactar toda a sua casa, todo o seu trabalho. O seu testemunho, a sua posição, a sua história com Cristo, ela tem o poder de mudar toda a circunstância ao seu redor e salvar pessoas. Mas tinha também uma história que está lá em Marcos, capítulo 5, fala de um endemoniado de Gadar, o endemoniado do Gadareno, aquele no qual Jesus expulsa uma legião de demônios. Ele vivia isolado porque ninguém conseguia prendê-los, a Bíblia diz que nem correntes prendiam. Então Jesus o liberta, os demônios, não sei se você sabe, eles são lançados aos porcos e os porcos lançados ao mar. E a história desse homem muda uma cidade ou algumas cidades chamada Decápolis. A história desse homem mudou a vida não somente dele, mas mudou a vida de muitos. O testemunho dele não começou
pregando para multidões, como às vezes nós queremos. Às vezes nós pensamos, o meu testemunho é quando eu subir no púlpito, o meu testemunho é quando eu pegar o microfone. Não, o testemunho dele começou em casa. Ele disse para Jesus, Jesus, deixa eu te seguir. Jesus falou, não, vai lá e pregue na sua casa. Vai lá e testemunhe na sua casa. Esse foi o primeiro campo missionário dele, a sua família. Você sabe, nós queremos às vezes lá fora ganhar as multidões, mas o Senhor, Ele diz para nós, seja um bom testemunho na sua casa, seja um bom testemunho no seu trabalho, no seu condomínio, na sua faculdade, no seu colégio, seja um bom testemunho lá. Esse é o primeiro campo missionário que o Senhor nos colocou. Mas tem a conversão de Paulo. Paulo ali em Atos capítulo 9, depois no capítulo 22 e capítulo 26, de perseguidor, inimigo da igreja. Paulo agora se encontra com Jesus no caminho de Damasco. E quando Paulo vai falar com as autoridades, reis e até multidões, ele sempre volta ao seu testemunho. E ele diz, eu era assim, encontrei Jesus e hoje vivo assim. Então, o seu passado não é um motivo de vergonha. Ele é palco da graça de Deus. Então, percebe que como o nosso testemunho é uma chave e ele toca onde nenhum argumento chega. Ele abre portas onde os corações estão fechados. O testemunho, irmãos, ele tem 3 forças poderosas. Primeiro deles, ele quebra resistências. Porque ninguém pode negar o que você viveu. Ninguém. A primeira coisa é que o testemunho, ele quebra resistências. Porque ninguém pode negar o que você viu. Segundo, o testemunho, ele glorifica a Deus. Porque mostra que a mudança não veio de você, mas veio de Deus. Não foi eu que me mudei, mas foi Deus que me mudou. Sabe aquela frase daquele cego? Eu era cego um dia, mas agora eu vejo. Quem te curou? Eu não sei. Eu não via, mas agora eu vejo. Eu não andava, mas agora eu ando. Eu era assim, mas agora eu sou assim. Então, imagine um corredor escuro. E o seu testemunho é como uma lanterna no fundo desse corredor, onde mostra o caminho para aqueles que precisam. Seu testemunho é muito importante. É muito importante. E aqui eu quero trazer um pouquinho sobre aquilo que o Senhor Jesus fez na minha vida. Eu quero abrir o meu coração para vocês. Eu me converti por volta dos 28, 29 anos e meu casamento estava à beira da falência. Uma noite eu tive um sonho onde eu estava num prédio bem alto e bolas de fogo caíam do céu e destruíam a terra. E quando eu acordo, eu tenho um sentimento de morte mesmo, de tristeza, de que algo iria acontecer na minha vida e que não era bom. Então eu conto para alguém que era um exemplo para a minha vida. E essa pessoa, ela me fala, mas ainda os meus ouvidos estavam tampados, e ele fala, olha, assiste esse filme, chamado Deixados para Trás. Irmãos, eu assisti esse filme quando voltei para casa e eu fiquei desesperado. Eu não sei se você já assistiu, mas fala sobre o arrebatamento. E eu tive a convicção de que eu ficaria no arrebatamento por conta dos meus pecados. Mas aí, um belo casal que hoje lidera a igreja de Alphaville, pastor Gustavo e pastora Dirla, eles são meus cunhados, e eles moravam no andar de cima de casa. E aí um dia eu os chamei e falei, olha, assista esse filme comigo e pelo amor de Deus me explique o que vai acontecer, porque
eu ando chorando, eu ando triste, alguma coisa vai acontecer, eu tô com medo de morrer, tal. Bom, eles assistiram o filme e, para minha surpresa, no final do filme eles estavam indo embora sem me explicar. Só que o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele chega na hora certa, no momento certo. E aí o que acontece? Acontece que o Senhor Jesus leva a Dirla para um lugar e fala com ela: olha, ele me quer, me apresente a ele. Ah, irmãos, quando ela sai desse lugar e abre a porta, eu já falo, antes de ela falar se eu queria Jesus, eu já falei para ela: eu quero esse Jesus que você tem. Ah, irmãos, aquele dia foi a salvação para minha vida, para o meu casamento. Vieram 2 filhos, salvação para minha casa, salvação para os meus pais, para os meus sogros, para minha irmã. Ah, irmãos, e muitas pessoas foram salvas através da nossa vida, desse encontro maravilhoso que eu tive com Jesus. É certo, o meu testemunho precisou ser lapidado. Por quê? Porque eu me converto, mas minha esposa não. Então Jesus estava me ensinando o primeiro campo missionário que nós devemos investir: a nossa casa, a nossa família. Enquanto o casamento estava rompido ou quase rompido, à beira do divórcio, então eu com Cristo na minha vida, com o Espírito Santo e os meus irmãos me ajudando, com muito jejum, muita oração e irmãos ao nosso lado, nós começamos a testemunhar de Cristo para a vida da Ellen, pastora Ellen hoje. E a vida dela, após 1 ano, foi transformada. Ah, irmãos, o fruto disso é a Nicole e o Benjamin. Então, hoje eu quero lembrar-nos que o seu, o meu, a nossa história com Cristo, ela tem o poder de mudar pessoas. Ela tem o poder de impactar famílias. Às vezes nós queremos falar muito, mas só o nosso testemunho tem o poder. Só aquilo que Cristo fez em nós tem o poder de mudar a história das pessoas. Eu quero deixar 2 apelos aqui para nós. O primeiro deles é: se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, Ele quer transformar a sua história hoje. Se você não se entregou, eu quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita em voz alta a oração que eu vou dirigir. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados. Me conduz à vida eterna. Jesus, seja a partir de hoje o Senhor e Salvador da minha vida. Muda a minha história. Alcança o meu coração. Me faz ter a certeza de que se eu morrer hoje, eu vou estar contigo. E eu te peço que o Teu Espírito Santo, venha morar em mim hoje. Se você fez essa oração pela primeira vez, esse é o início de um novo tempo. Esse é o início de uma história para você. E é só isso que você precisa contar nesses dias. É só disso que você precisa falar. Jesus mudou a minha história. Mas eu quero deixar um outro apelo. Para você que tem uma história com Cristo, mas tem guardado ela para você, a partir de hoje, não guarde. Seja uma testemunha. Em Atos 1:8 diz: e vocês serão minhas testemunhas. Irmãos, esse é o nosso chamado. Isso é o que Deus tem para nós. Com seus olhos fechados, terminando essa 5ª aula, breve, mas objetiva. Pequena, mas que possa impactar a sua vida, para que você não fique no mesmo lugar. Para que a sua casa seja salva, seus amigos, até os seus inimigos, até aqueles que te perseguem, sejam salvos por aquilo que o Senhor fez através da sua e da minha vida. Com seus olhos fechados, quero orar por você. Senhor Jesus,
Quero te agradecer, Senhor, porque um dia estávamos perdidos, mas o Senhor mudou a nossa história. Hoje nós temos uma história com o Senhor. Uns uma história mais complexa, uma história mais marcante, outros uma história mais simples. Mas não importa, Senhor, importa que nós temos um testemunho vivo para falar. Eu era cego, agora eu vejo. Eu não ouvia o Senhor, agora eu ouço. Eu andava morto, mas agora estou vivo. Eu ia para um lugar de trevas, mas agora eu vou para um lugar de luz. Que o Senhor conduza a sua vida nessa história linda que o Senhor tem para você. Deus abençoe.